Alô, gente de todo o Brasil. Vai um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada para todos vocês. Vai um abraço para os meus irmãos do Nordeste, do Sul, do Leste, do Oeste, de todo este Brasil. Eu estou vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Infelizmente, nada podemos fazer a não ser pedir a Deus por eles, para que Deus possa confortar, para que Deus possa. A nossa oração vai fazer parar a chuva, não. Não pense dessa forma. Se você acha que não vamos orar para a chuva parar, não, meu irmão. Nós não podemos interceder ou fazer ou querer impedir aquilo que Deus está fazendo. Se a chuva está caindo ali, porque Deus assim quer. Então nós não vamos orar para que Deus pare, mas para que Deus conforte aquelas pessoas e que aquelas pessoas devagar possam se levantar. Mas eu tenho uma mensagem para nós de todo o Brasil, você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo. Seja bem-vindo ao meu canal e eu tenho uma mensagem para nós. Evangélico ou protestante? Por quê? É uma palavra tão bonita, evangélico. É uma palavra tão linda. E nós estamos vendo que esse movimento que se chama evangélico não merece este nome evangélico. Eles iniciaram lá no início como protestante. Eles deviam continuar como protestante. Por que mudar? Porque, na verdade, eles protestam contra a verdade. Porque olhando, vamos lá, qual foi, quando eu era criança, qual foi a primeira igreja que surgiu no mundo? A Igreja Católica. A primeira igreja. Então os crentes brigavam, discutiam, eu vi muita discussão quando eles falavam que a primeira igreja que surgiu no mundo foi a Igreja Católica. Os crentes não gostavam. Brigavam por causa disso, discutiam. Eu era criança, eu ouvia discussão por causa disso. Mas é uma verdade. A primeira igreja nasceu no quarto século. Lá para o ano 310, 315, por aí mais ou menos, nasceu a Igreja Católica. Não, mas irmão Nilson, mas e aquela igreja lá que nasceu dos apóstolos? Aquele não tinha um título, não tinha o nome, não tinha registro. O que era? A igreja que está aonde? Onde está essa igreja? Na casa do irmão fulano. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Colosso, a igreja que está em perdão, a igreja que está na casa do irmão fulano de tal, Filipe. Então, as igrejas naquele tempo, ela não era levantada de tijolo, com uma torre, tocava um sino. A primeira igreja a ser formada foi em Roma, foi por Constantino, por volta do ano, logo no início do quarto século. Então tá certo, a primeira e levou o nome de igreja, porque lá Paulo chamava igreja, mas igreja era o povo. Onde Paulo ia, a igreja ia atrás de Paulo. Mas era assim? Era. Mas como? Onde Paulo ia, a igreja estava acompanhando Paulo. Mas como a igreja pode acompanhar Paulo? A igreja tinha roda, rodava como um carro, como a igreja podia acompanhar Paulo? A igreja era vida, gente. Aonde você estiver debaixo de uma árvore é uma igreja, se estiver debaixo de uma ponte é uma igreja. Aonde se reunir, numa praça, qualquer lugar, é uma igreja. E a primeira que foi montada, fizeram um prédio, cobriram, colocaram uma torre, foi a Igreja Católica. Então a palavra está certa. Mas veio a discordância no século XVI. No início do século XVI, iniciou ali o protestantismo, que você pode ver que na escola você aprende isso. O protestantismo começou com Martim Lutero.
O que é protestante? É protestar contra algo que não está agradando o povo. E Martim Lutero não se agradou com a Igreja Católica, então ele protestou contra o movimento católico e abriu o movimento protestante. Mas a gente deveria seguir como protestante da mentira. Mas eles foram protestantes da verdade. Eles protestam contra a verdade. E até o dia de hoje, continua debaixo da mentira e protestando contra a verdade. Então, eles não deveriam usar este nome evangélico. Trocaram. Deixaram de ser protestante para ser evangélico. Evangelho é uma palavra muito bonita. O apóstolo Paulo, porque evangélico nunca existiu, por isso que eu não aceito quando alguém, eu não aceito essa palavra. A igreja que está na Ásia Menor, João escrevendo o livro do Apocalipse e enviou para 7 igrejas. Não, meu irmão, não enviou para 7 igrejas. Ali é um erro grave que está aqui dentro. Ó. As gráficas colocaram, ali é sinagoga. Judeus nunca tiveram igreja. Eles tinham templo e sinagoga. Quando você falar, você não fala igreja, você fala sinagoga, que é lugar de ensino. Porque a igreja, ela veio existir aqueles que tiveram Cristo, porque quem foi o fundador da igreja foi Cristo, e os judeus não aceitaram Cristo. Então, se fosse Paulo que enviasse, fosse cartas paulíneas enviada ali, Laodiceia, né, fosse enviado Tiratira, né, qualquer uma daquelas cidades da Ásia Menor, fosse enviado Esmirna, o apóstolo Paulo enviou as cartas, aí você poderia chamar de igreja, porque Paulo recebeu o verdadeiro evangelho. Então, todos aqueles que são evangélicos são boas novas. É boas novas de transformação, de salvação. Os judeus não receberam. Então, como João ia enviar 7 igrejas? Não é 7 igrejas, 7 sinagogas. Tá aí. Você fica, enviou para 7 igrejas não, 7 sinagogas. Aprenda isso. Você que fica aí falando 7 igrejas, 7 sinagogas que foi enviado. Porque a igreja judeu nunca teve igreja. E quem era o povo que estava na Ásia Menor? Judeu. Judeus nem mesmo lá nos Estados Unidos, ou lá na França, na Inglaterra, onde eles estão, eles não têm igreja, eles têm sinagoga. Eles nunca aceitaram esta palavra igreja. Então, vamos lá. A igreja protestante, eles protestam contra a verdade. Eles nunca aceitaram a verdade. E a verdade, quando Paulo saiu do meio do judaísmo, que ele conheceu o evangelho. Ele conhecendo o evangelho, ele viu a diferença de ser evangelho e ser um seguidor da lei. E ele escreve na sua carta, Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho. Não me envergonhe do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder. Ele não disse que a lei era o poder. Ele não citou nenhum outro assunto a não ser o evangelho. Então o evangelho é poder. Então isso é uma vergonha. Esses movimentos aí, esse sistema religioso chamar igreja evangélica, não, tem que ser, nem igreja você não pode chamar, tem que ser protestante, Assembleia de Deus, protestante batista, protestante tal, tem que ser isso aí, que vocês protestam contra Cristo, vocês protestam contra a verdade que está aqui dentro, porque vocês são contra o que Paulo prega, e Paulo foi o único que trouxe para nós, porque nenhum de Pedro, Tiago, João, todos os demais apóstolos, 11 apóstolos, 12, porque depois colocaram Matias, não trouxeram nada para nós. O que eles? Qual foi a carta que Pedro enviou para o gentio? Nenhuma. Todas as cartas que Pedro enviou foi para o seu povo judeu. Então as cartas paulinhas são as cartas para nós.
Essas são as cartas que nós temos que aceitar, receber essas cartas. Então, protestante é o tema. Evangélico ou protestante? De continuar como protestante, porque são o que vocês são, protestantes. Vocês protestam contra eu, contra os meus irmãos que pregam a graça. Vocês protestam contra a verdade que está dentro desse livro. Na verdade, o que vocês pregam? O que vocês fazem? Nada. Vocês fazem o quê? O que vocês apresentam? 300% que vocês contam dentro, em cima das tribunas aí, vocês são mentira. Mas, irmão, nisso não existe 300%, é por isso mesmo. Chega até 100%, 100% é pouco. Eu ponho 200 a mais. 300% que vocês pregam aí são mentira. Então vocês tinham que continuar com este nome, protestante, porque antes as fazendas diziam assim, eu não aceito protestante na minha fazenda. Era comum isso. Eu era criança, eu lembro disso. Qual a sua religião? Eu sou protestante. Era comum. Eu ouvi muito isso daí. Porque o catolicismo era o que mandava no Brasil. E quando alguém ia trabalhar e perguntava assim, você é católico ou é protestante? Era aceito essa palavra. Agora, de uns anos para cá, eu acredito que de uns 30 anos para cá, agora, evangélico. Aí começou crente. Sou crente. A palavra crente, como se diz, não está dizendo nada, porque o mundo inteiro é crente. Mas eu acho que de 90 para cá, do ano 2000 para cá, e mudou agora todo mundo, agora é evangélico. Quem diz que vocês são evangélicos? Evangélico é quem prega, aquele que está dentro das boas novas, boas notícias, coisas boas para a edificação da nossa vida. Isso é o verdadeiro evangelho. Não vocês protestar contra a verdade. Protestar uma coisa que é repreensão. Foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Ele repreendia muitas vezes alguma comunidade. Vocês pregaram isso e trouxeram para dentro por meio de vocês. Como no caso aí do véu. Eu vi uma irmã, tem um programa aí chamado, eu acho que Daniel Contijo e Voo da Coruja, aonde muitas pessoas vêm testemunhar os seus líderes. Eu gosto muito de ver esses programas. Vem muita gente da Universal, da Mundial, da Assembleia, mas eu tenho visto pessoas de algumas denominações que têm me deixado assim, eu fico decepcionado. Da vez eu penso que é uma coisa e a outra. Então eu estava vendo ontem, uma mulher que ficou 30 anos dentro da congregação. E ela falou, já tinha visto uma outra, que teve quatro gerações dentro da congregação. E ela contou a podridão da congregação. E veio essa outra ontem e falou o que é a congregação. E aí eu pergunto, não sou eu. Mas nos programas você vê. As pessoas vêm da Universal, vêm desses lugares e contam o que é lá dentro, como se funciona lá dentro, como é. Aí diz, a congregação é tão bonita por fora. Você depois começa a conviver lá dentro, você vê que aquilo é uma podridão. Você entra dentro da Universal, qualquer uma, é tão bonito. Mas vai viver lá dentro, não tem nada daquilo. É o que Jesus diz. Vocês fariseus são como sepulcro. Tão bonito por fora, mas por dentro o que tem lá dentro. Então, meu irmão, quando o apresentador do programa diz, escuta, é verdade que um véu chega a custar de 300 a 400 reais? A mulher diz, não. Quem diz que é só isso? Tem véu que chega a valer R$1.000 um véu. E o que é o véu? O véu foi uma repreensão. Paulo repreendeu a igreja de Corinto. Para quem não sabe, só existiu. Paulo pregou em centenas de cidades. Só uma cidade teve duas repreensões. Repreendeu sobre o comer, que ceia é jantar. Repreendeu sobre a janta em Corinto, que não tem nada a ver com o que vocês fazem aí com pão com suco, que ali era um jantar.
Páscoa é judaico. E o que Paulo estava dando ali era um exemplo para aquele povo que no jantar de Jesus não foi assim. Primeiro Jesus jantou com os apóstolos, depois ele celebrou a ceia. Então Paulo traz duas repreensões para a cidade de Corinto, que está na Grécia. E ele fala também do véu. E o que é o véu? Eram as mulheres prostitutas que entravam dentro da igreja de Corinto. E então Paulo disse, elas tinham o cabelo tosquiado, o cabelo raspado. Então Paulo diz, cubra com o véu, mas não é só no momento de entrar ali dentro, era para ficar direto com o véu, até o cabelo crescer. Quer dizer, a pessoa por falta, não tem cultura nenhuma, não tem conhecimento nenhum, e vai e pega esses lixos tudo e traz para dentro. Então eu pergunto, vocês tinham que continuar sendo mesmo protestante, protestando contra a verdade que está aqui dentro. Então nós estamos aqui para esclarecer. E eu acredito que não vai demorar muito tempo, toda essa organização, esses movimentos vai cair por terra. Porque hoje nós temos a internet, nós temos hoje uma facilidade. Porque o dia que eu estive na casa de uma irmã, falei que não existe inferno, ela foi direto no Google, perguntou, Google, o que é inferno? Inferno é sepultura. Então, hoje você quer saber toda a verdade, vai na internet. Você fica sabendo tudo. Quem foi o fundador de tal? Quem foi ele? Ah, ele foi tal. Como foi o procedimento da vida dele? Aí começa a contar tudo. Então, tudo. Não vai demorar muito tempo. Essas religiões vai começar e já está acontecendo. Veio a mulher da igreja dos Mormons e ela contou que o fundador, Joseph Smith, era ladrão de cavalo. Roubava cavalo e depois ele ia na fazenda e falava assim, Deus está me revelando que os cavalos que foram roubados da sua fazenda estão em tal lugar assim, mas eu quero tanto para mostrar onde está. E ele pegava. Isso ela contou em público para todo mundo ouvir. Meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa palavra, protestante ou evangelho? Evangelho é a graça de Cristo em nossa vida. Nós que somos da graça, somos o verdadeiro evangelho, mas eles protestam contra a verdade. Fique com esta palavra, que a graça de Cristo resplandeça sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.